Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí com a nossa aula de Legislação e Relações Trabalhistas, professor Alessandro Araújo, e hoje nós vamos tratar sobre o nosso conteúdo da aula, tipos de contrato de trabalho. Nós vamos explicar melhor algumas modalidades de contratação do empregado, né, ou do trabalhador nas empresas, através do contrato indeterminado, através do contrato determinado, sendo que ele pode ser, nesse caso, temporário ou contrato de experiência. E, por fim, falaremos da novidade, que atualmente está começando a ser aplicado com bastante volume, contrato intermitente. Bom, então vamos lá com o nosso componente de legislação e relações trabalhistas. Bom, os tipos de contrato de trabalho. Existem esses três tipos que nós mencionamos, sendo que dentro do determinado nós temos uma variação, né, por experiência ou temporário. A princípio, vamos ver o que a CLT fala a respeito de contrato de trabalho. Está no artigo 443 da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Bom, em regra geral, os contratos de trabalho são indeterminados, ou seja, existe uma data de início, né, quando vai ser feita a contratação, mas sem uma data de término. Então, a CLT, né, o artigo 443, ele menciona a questão de que pode ser feito verbalmente ou por escrito. A princípio, é importante que a gente saiba que, até tratamos em aulas anteriores, que a contratação verbal e não escrita, ela não traz uma segurança para as partes, né? Seja para o trabalhador, para o empregado, nem mesmo para o empregador, né? Que também, uma vez que não há um contrato escrito, ele fica um pouco, vamos dizer assim, sem uma segurança de fazer a cobrança, né, ao seu subordinado, de fazer a exigência, né, para o cumprimento eficaz da atividade contratada. Então, é sempre, ainda que pesa a CLT falar do contrato verbal, nós trabalharemos sempre, e vocês como futuros técnicos de RH, com um contrato escrito, né? Aquele contrato tradicional, que é o nome da pessoa, o nome de quem está contratando, o horário de trabalho, o salário que ela vai receber, qual a função e as atividades que ela vai desempenhar, né? E, enfim, esse é o contrato de trabalho que nós veremos, né, nas empresas, e mesmo vocês como administrando aí recursos humanos, trabalhando como técnicas, certamente é esse tipo de trabalho que vamos trabalhar, vamos estudar aqui para poder colocar em prática, tá bom? E ele diz aí que o contrato pode ser determinado ou indeterminado, nessa modalidade que eu mencionei, tem começo de início, né? Tem a data de início, mas não tem a data de término, é o indeterminado. E o determinado é aquele que já tem a data de começo e já tem a data prevista para o seu término. Então, aí se chama de determinado. E vamos falar também do contrato intermitente, que ele é uma mistura aí de tudo. Ele tem uma data de início, mas ele vai ser renovado a cada pedido, a cada solicitação do contratante. Então, nós vamos ver daqui a pouco a respeito disso. Bom, em regra geral, os contratos de trabalho são indeterminados, ou seja, possuem data inicial e não têm previsão de término. Esses contratos são regidos pela CLT e são aqueles que garantem ao empregado o direito a salário, férias, mais um terço, aviso prévio, 13º salário, fundo de garantia, etc. Nós falaremos em aula posterior a respeito desses direitos em espécie, tá bom? Contudo, vamos dizer que todos esses, a modalidade de contrato, elas prevêem boa parte desses direitos que nós estamos mencionando aí. Um ou outro não vai estar previsto em um determinado tipo de contrato. Mas uma vez que é escrito, qualquer um deles, indeterminado, determinado ou intermitente, atrai ao empregador, ao contratante, o dever de fazer o pagamento das verbas salariais devidas, tá bom? E também traz ao empregado o dever de cumprir aquilo que foi contratado, cumprir a jornada estabelecida. Então, ambas as partes têm direitos e obrigações. Vamos começar sobre os trabalhadores temporários. A princípio, em que pesa a CLT falar do contrato determinado, o trabalhador temporário ele é regido por uma legislação diferente. É a lei 6.019 de 1974.
está em plena vigência, tá bom? Ela existe e está aí para ser aplicada. Em regra geral, é muito utilizada aí nas contratações de agências de trabalho, né? Agências de emprego, e ela, como que funciona na prática? A empresa contrata uma intermediadora de mão de obra, né? Uma agência de empregos é uma espécie de terceirização. Então, a empresa, né? Uma determinada empresa, uma grande empresa, uma média empresa, não importa o porte, ela decide terceirizar, vamos dizer assim, o modelo de contratação, né? Então, ela não quer disponibilizar ninguém, uma psicóloga, alguém do RH, para fazer exatamente essa contratação. Então, ela deixa essa filtragem para uma agência de empregos. Então, ela contrata essa agência que vai fazer a filtragem, vai fazer ali a prévia, né, de quem pode ser selecionado ao perfil esperado, e aí sim ela vai indicar esses candidatos para alguém da empresa, que poderá ser você futuramente, o técnico de RH, que vai fazer a entrevista e vai fazer realmente ver se foi feita uma seleção adequada e se aqueles candidatos estão prontos para, eventualmente, para fazer uma prova, para fazer um teste, né? Então, ela vai terceirizar essa parte para uma agência de empregos. Então, essa relação é triangular. Nós temos a empresa tomadora do serviço ou o cliente, né? Então, vamos imaginar uma grande empresa, a Avon, a Unilever, enfim, uma grande empresa. Ela é a tomadora do serviço. E aí ela vai lá contratar quem? A agência de empregos temporários. E essa sim vai fazer o contrato com o trabalhador cujo perfil foi solicitado. Então, nós temos aí uma relação triangular. A garantia são dos mesmos direitos a todos os trabalhadores. Tem férias e 13º proporcionais, fundo de garantia. O prazo é de até 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por até 90 dias. Pode alcançar, nesse caso, até 270 dias, o que dá 9 meses de trabalho aproximadamente. Então, o contrato nessa modalidade, né, contrato temporário, regido pela Lei 6.019 de 74, ela pode, né, no máximo, chegar até 9 meses, né, 270 dias. Porém, esse contrato tem que ser renovado, né, tem que ter esse aditivo aí de que pode ser prorrogado mais uma vez por mais 3 meses, senão ele para em 180, tá bom? Como todo trabalho em contrato determinado, né, contrato determinado é aquele que começa dia 12 de março de 2021, por exemplo. Então, já vai durar 6 meses. Vai acabar em 12 de setembro de 2021. Se eu já sei quando vai terminar, né, evidentemente, não há necessidade de pagamento, por exemplo, de aviso prévio, que é aquele pagamento que se faz ao trabalhador quando encerra-se um contrato de forma abrupta, sem aviso, de forma que deixou esse trabalhador, vamos dizer assim, inseguro, sem o salário. Então, o aviso prévio é aquele salário pago a mais, né, para a pessoa poder se preparar para a busca de um novo trabalho. No contrato determinado, não, já sabe quando vai terminar, então não há necessidade de pagar isso. A mesma coisa da multa do fundo de garantia. Vai ter o fundo de garantia, mas não vai ter multa, porque também não teve nenhuma surpresa. Já era esperado que o contrato fosse terminar, tá bom? Bom, falamos do contrato temporário, né, regido pela Lei 6.019 de 74, e tem o contrato por prazo determinado. Então, ele é um pouquinho diferente em relação àquele outro. Aquele tem aquele prazo de 180 dias, mais 90, se o caso. No contrato por prazo determinado, também são chamados de contrato a termo, e está previsto na CLT, no artigo 445. Nesse caso, ele tem uma validade de 90 dias e pode ser até 2 anos. E as partes ajustam com antecedência o término do contrato, ou seja, ele pode durar até 2 anos. Portanto, também não vai dar direito ao aviso prévio nem multa do fundo de garantia. Porque mesmo que seja 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu já sei que vai terminar. Então, eu não estou sendo surpreendido, né? Então, a surpresa não está prevista nesse tipo de contrato. Então, um contrato por prazo determinado, a legislação brasileira autoriza a contratação temporária em 2 situações, nesse caso aí, tá? Na substituição de trabalhador permanente, ou seja, aquele que é efetivo, aquele que tem um contrato indeterminado,
Também na substituição de empregado em licença maternidade. Então, assim, a gestante, né, vai sair de licença, e você contrata alguém nessa modalidade, contrato determinado, 90 dias, no caso, você pode contratar por 5 meses, 6 meses, né? E aí, a volta da trabalhadora ao seu posto de trabalho garante a ela a continuidade, o contrato se encerra ou a empresa, no caso, pode contratar essa pessoa para uma outra função. Mas aí tem que ser mudado o contrato. Então, o que nós temos aí, que contrato temporário, né, a modalidade de prazo determinado, também é justificável quando há um aumento na demanda, né, complementar de serviço, como em outros tempos, não sei se atualmente, seria na produção de ovos de Páscoa, por exemplo. Então, eu já sei que em abril tem um período de que as pessoas adquirem mais ovos de chocolate, né? Então, vamos aumentar a produção a partir de fevereiro. Ela vai de fevereiro até abril, um exemplo. Então, assim, já tem uma previsão de quando vai começar e quando vai terminar. Então, nesse caso, eu posso contratar mais trabalhadores só para aquela finalidade. Não preciso contratar um trabalhador por prazo indeterminado se o resto do ano eu não vou ter uma produção tão alta de panetones no final do ano, ou no caso de uma montagem de uma máquina específica. Então, imagina uma empresa de uma operação logística necessita de de trabalhadores específicos apenas para montar uma máquina, e essa máquina leva muito tempo para ser montada, então você também pode contratá-lo por prazo determinado até, por exemplo, o prazo final da montagem daquela peça, né, daquela máquina. O que não pode é ultrapassar 2 anos. Ele se aproxima, de certa forma, muito a questão do jovem aprendiz, que nós vimos em aulas anteriores, né? Ele também não pode passar de 2 anos, né? Então, ele se aproxima muito, esse contrato por prazo determinado, do modalidade do jovem aprendiz. A única diferença é que lá tem a restrição da idade, e nesse caso aqui não tem a restrição de idade. Você pode contratar qualquer pessoa de idade maior, de 24 anos, né? Que lá vai de 14 a 24 anos. Aqui você pode contratar alguém de 40, 50, 60 anos, não tem problema. Então, a única diferença é a questão do fator idade. E também não exige que a pessoa esteja estudando, naturalmente. No contrato, então nós temos aqui o contrato determinado, o temporário e o contrato por prazo determinado. Sendo que o temporário, nós já mencionamos, é através de uma empresa, né, especializada na contratação de mão de obra, e ela tem um prazo de até 9 meses, e no determinado nós temos um prazo de até 2 anos, e é feito direto com a empresa, tá? Aqui não tem aquele triângulo que nós vimos anteriormente, a empregadora com o empregado, tá bom? E temos aí o contrato intermitente. É uma novidade que surgiu, é recente, de 2017, então, dentro de tudo que a gente já viu aí, que já já está mais positivado, já está há mais tempo aí na legislação, o intermitente é algo recente, então tem pouco mais de 3 anos. E esse tipo de contrato intermitente, ele deve conter o valor da hora ou dia de trabalho e não deve ser inferior ao montante pago para os empregados que exerçam a mesma função na empresa, em jornadas integrais. Mas vamos lá. Vamos imaginar que uma empresa ela precise de trabalhadores, mas apenas de momentos pontuais. Ela não precisa todo dia da pessoa ali exercendo aquela função, porque nem tem atividade para ela. Então, eu preciso, por exemplo, contratar pessoas para trabalhar num buffet, num restaurante, numa pizzaria. Estou dando exemplos mais práticos para a gente fixar. E eu não tenho demanda além de sábado, domingo ou um dia específico da semana. Então, se eu ficar com a pessoa ali prazo indeterminado, de segunda a domingo, ou de segunda a sexta, de segunda a sábado, ela vai ficar a maior parte do tempo ociosa, porque o meu restaurante, por exemplo, não abre todos os dias, só abre naqueles dias específicos. Como que é feito? É feito um contrato de trabalho nessa modalidade intermitente. Lá vai constar algumas informações, como, por exemplo, o valor da hora de trabalho. E ele tem um prazo também, assim, a gente vou explicar já daqui a pouco para vocês. Então, vai ser feito um contrato de forma igualzinho como os outros que nós mencionamos, tá? Então, vai começar na data tal, 12 de março de 2021, por exemplo. E lá vai ficar específico que eu, quando precisar dos serviços da mão de obra daquele trabalhador, eu vou fazer a convocação
com uma certa antecedência, tá? Então, essa antecedência, ela não pode, ela tem que ser de pelo menos 3 dias corridos. Então, por exemplo, eu preciso contratar uma pessoa para trabalhar no sábado. Então, eu tenho que avisar com 3 dias corridos anteriormente, avisa pelo WhatsApp, pelo e-mail, tem que ter uma comunicação que comprove que foi feita a convocação. Então, é feita a convocação desse trabalhador, né? E aí ele aceita ou não, ele tem que responder se aceita ou não. Porque não, como é um contrato diferenciado, ele, uma vez que aceitou, ele tem que comparecer. Se ele não comparecer, ele vai ser descontado, ele vai ter que pagar também algo para esse empregador, uma vez que ele descumpriu o que estava combinado, tá bom? Então, a mesma coisa, se o empregador chama também, e no dia combinado ele chega lá e ele não quer mais os serviços dele, ele vai ter que pagar da mesma forma, porque já criou-se um vínculo, a pessoa dispensou um outro trabalho, uma outra atividade para poder fazer aquele serviço, né? Então, assim, ele tem até 24 horas antes da data prevista para aceitar, tá bom? Ou não, já que é possível manter esse tipo de contrato com mais de uma empresa e, dessa forma, aceitar a convocação daquela que representar uma melhor remuneração. Nessa modalidade, esse trabalhador ele pode ter mais de um contrato de trabalho com várias empresas, com outras empresas, nessa modalidade intermitente. Então, ele tem com outras empresas, por isso ele precisa ser comunicado com antecedência para ele avaliar se ele vai poder aceitar e tudo mais. Uma vez que aceitou, tem que cumprir, e a parte que contratou tem que pagar também. Como que é feito o pagamento, né, desse trabalhador? Né? Ele não tem subordinação direta e nem tem exclusividade. Pode trabalhar para outros serviços, para outros empregadores. Não pode ser contínuo e habitual, devendo ocorrer alternância. Ou seja, a característica do contrato que nós falamos em outras oportunidades é da pessoa física subordinada, que recebe salário e que tenha habitualidade. Então, nesse contrato de trabalho intermitente, não tem essa característica da habitualidade, que é frequente, segunda, todos os dias, ou de 12 por 36, não pode ter essa característica, porque senão você descaracteriza essa modalidade de contrato de trabalho. Então, ele tem que ser espaçado mesmo. Pode contratar um dia, depois você contrata daqui uma semana, daqui 15 dias. Pode contratar várias vezes numa semana, mas depois você fica outras tantas sem chamar. Então, você tem que fazer de forma alternada. O que é vantagem para uma empresa, para o empregador, nesse caso, é que ele pode manter contrato com outros, com vários outros trabalhadores, mantendo esse contrato, que aí ele pode criar essa alternância, né, se a atividade dele permitir. Não vai ter aquela característica maior que é a certeza de que sempre que ele chegar vai ter aquele trabalhador cumprindo as funções, as atividades desempenhadas, etc. e tal. Nesse caso, não. Foi combinado, eu vou querer o seu trabalho para sexta-feira, das 19 às 22, para dar uma aula, né? Um exemplo aí, se fosse o nosso caso. Então, é isso. Só naquela sexta-feira que eu quero. Quando eu precisar de novo, eu chamo de novo. Vou chamar você na outra quarta-feira, então, para dar uma aula no mesmo horário. Aí eu tenho que fazer a convocação, sempre tem que ter a convocação, o chamado de uma modalidade que você tem a prova de que fez essa convocação, né? O empregador, no caso. Você, como técnico de RH numa empresa que eventualmente desempenha esse tipo de função, né? Vai ter algum trabalho maior, naturalmente, porque você vai ter que ter um banco bem cadastrado de dados, é bem cuidado, né, dos dados do trabalhador, para que não haja a questão da habitualidade, para que seja feito o recolhimento proporcional de 13º, de fundo de garantia, tem que pagar contribuição previdenciária, ou seja, INSS. E o salário, evidentemente, ele vai ser menor do que o salário mínimo, porque ele não vai trabalhar todo dia, né? Ele pode receber 200, 300, 400 reais. Então, é uma quebra aí nessa questão do piso salarial ser o salário mínimo nacional. Ele vai continuar servindo de base, o salário mínimo, mas ele não vai ser recebido integralmente, uma vez que não cumpriu toda a jornada, todo um período completo de um mês de trabalho. Então, se a pessoa trabalhou só 2 vezes no mês, é óbvio que ela vai receber um valor menor do que um salário mínimo, a não ser que seja muito alto aí o valor que vai ser pago para ela. Mas não é o comum, tá bom? E o que é importante também nessa história toda, além dessa questão do salário e tudo mais, né?
que o contrato intermitente, ele, se passado um ano e não tiver tido nenhuma convocação ou mesmo tendo recusas permanentes por parte do trabalhador, ele se encerra. Então, se ele ficar um ano inativo esse contrato, ele encerra tem a sua extinção desse contrato, tá bom? E ao término tem que ver se há alguma pendente, né, para ser feito pagamento, como o 13º, fundo de garantia, etc. e tal. Também não dá direito a aviso prévio e também não dá direito à multa de fundo de garantia, tá bom? Então, essas são as principais características da contratação intermitente. Então, ela talvez exija um pouco mais do trabalho do trabalhador, de você, técnica de RH, mas nada que seja fora do comum. Então, eu vou pedir para que vocês, por exemplo, respondam essa questão, e eu vou colocar lá no nosso fórum de debate, sobre o olhar de um técnico de recursos humanos, qual é a forma de contratação que você entende que é mais complexa de ser realizada? Será que é o indeterminado? Será que é o determinado? Ou será o intermitente? Então, mas eu quero que você tenha esse olhar mais complexo. Óbvio que eu falei agora há pouco de vocês do intermitente, que eu acho que já exige um pouco aqui, porque ele é novo. Mas será que o indeterminado, que tem tantos valores, tantas anotações que tem que ser feito em registro em outros locais, também não é complexo? Será que o determinado, temporário, que faz a contratação via mão de obra de uma agência de empregos, será que não é muito complexo também? Será que não atrai também uma dificuldade para você como técnico? Que tem que passar para uma terceira empresa, fazer aquilo que, de repente, você quer que seja contratado, mas nem sempre é feito dessa forma, né? Então, assim, você passar para um terceiro aquilo que você deseja, mas sem pôr exatamente as suas opiniões, né? Ou o seu olhar diretamente nisso, ou o contrato determinado, que também não cria um vínculo do empregado com a empresa. Será que também não é complexo? Então, eu queria que vocês pensassem nessas 3 tipos de contratos, determinado, indeterminado e intermitente, qual que seria o mais complexo, né, de ser realizado? O que seria mais difícil? O que seria mais, né, daria mais trabalho para ser realizado? Ou que talvez fosse menos interessante? Então, eu queria que vocês desenvolvessem isso e respondessem, tá bom? Aí no nosso fórum de debate. Eu estou deixando o material para que vocês possam ler naturalmente, e dúvidas, por gentileza, utilizem os canais que vocês já conhecem, o chat do Teams, o e-mail e o meu telefone também está à disposição. Um forte abraço a todos vocês. Deixa eu desativar aqui. Vamos ver se desativa e se eu apareço. Se eu não aparecer para vocês, uma boa noite e até a nossa próxima aula.